Como é que a gente faz? A gente presta continência pro coronel? Coronel, permissão para me dirigir a tropa? Ah, esse é um detalhe que pouca gente sabe. Depois a vida vai passando, né? A barba vai ficando branca, os cabelos também vão indo embora. Mas eu fui oficial médico militar por 7 anos, né? Então conheci bastante da carreira, enfim, sei valorizar os valores, sei priorizar os valores que a gente acaba agregando, né? Hierarquia, disciplina, enfim, tanta coisa boa. Eu servi aqui no Hospital Geral do Exército ao longo de quase 7 anos, né? Quando eu saí primeiro tenente, e aí, enfim, para seguir a carreira, porque na carreira médica, bom, vocês sabem disso, apesar que na PM é um pouco diferente, na PM presta o concurso direto. No Exército a gente é convocado, vai e, enfim, se você quiser, por exemplo, você vai evoluindo, mas de primeiro tenente para capitão, você tem que fazer a escola de saúde no Rio de Janeiro. Mas enfim, e aí eu acabei deixando, para tristeza da minha mãe, acabei deixando a carreira militar, mas pelo menos ganhei a barba que foi ficando branca, né? Meu coronel era jogo duro, meu coronel era jogo duro. E passava, daquele de passar algodãozinho na barba para ver se estava feita, não era mole. Mas enfim, gente, uma palavra de saudação aqui com vocês. Primeiro, cumprimentar um amigo querido que, sem dúvida nenhuma, toda vez que a gente fala sobre esse diálogo entre polícia e igreja, ele é um pioneiro. Eu, desde que conheço o Coronel Terra, o Tenente Terra, desde que o conheço, ele é alguém que dedicou sua vida a esse tema, que tem dedicado sua vida a esse tema. Uma contribuição enorme por todos os lugares que passou, pelos comandos, enfim. Um homem que tem uma visão de polícia, um homem que tem uma visão de igreja, um homem que tem uma visão espiritual, um homem que tem a visão da conexão dessas duas áreas tão importantes para a nossa cidade. E, como eu disse, é impossível a gente falar desse tema e não falar sobre a contribuição do Terra com relação a tudo isso ao longo de tantos anos. Porque tem gente que começa, faz o confete ali, faz o barulho e ao longo do caminho para. Mas eu conheço o Terra, como ele disse, aí já se vão 26 anos, cara. E sempre na mesma toada, sempre ali resiliente, né? Cumprimentar a mesa, tá aqui nessa tarde, cumprimentar a todos, cumprimentar a secretária Ângela, que vejo aqui, tenho a alegria de vê-la e de revê-la, e cumprimentando as autoridades municipais, cumprimentar na pessoa do pastor Samuel, amigo querido, todos os pastores aqui presentes, estou vendo vários amigos queridos aqui, e nessa brevíssima saudação eu queria só pontuar uma coisa muito breve, que me veio aqui, que eu vinha vindo para cá, que eu estava pensando, né? Para deixar com vocês, para deixar no coração de vocês. Porque quando a gente fala de igreja e política, falar de igreja e política, gente, é falar de igreja e polícia, e falar de igreja, polícia, política, sociedade, igreja e polícia se amplia para essas coisas. Falar de igreja e polícia é falar de dois espaços que lidam todos os dias com a vida real. Com a vida real. A igreja hoje está no Brasil de uma forma que ela chega a todos os rincões. Aliás, ela chega aonde o Estado não chega. É a igreja que está nos rincões mais inóspitos do Brasil, dessa cidade. Quem está lá é a igreja. E a igreja lida com as almas, lida com sentido, com propósito e com cuidado. A polícia lida com conflito, lida com risco e lida com proteção à vida. E eu fico pensando que quando essas duas realidades se afastam, e daí a felicidade daquilo que vocês estão propondo aqui, que é absolutamente crucial para a cidade, quando essas duas realidades, quando esses dois setores, por assim dizer, da sociedade se distanciam, a cidade sofre, a sociedade perde, a gente perde.
Quando igreja e polícia não conseguem dialogar, não conseguem se complementar, não conseguem fazer esse diálogo, é a sociedade, é a cidade que sofre. E eu estava me lembrando do meu período em que eu fui deputado, em que eu presidia a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. E eu era chamado todos os anos para, durante ao longo de 4 anos, pelo menos, eu dei aulas lá na Academia do Barro Branco, falando sobre as questões de direitos humanos e deixando muito claro que essas questões não são distantes da atividade policial, muito pelo contrário. Elas permeiam a atividade policial e, inclusive, a gente criou lá na época, de maneira inédita, uma subcomissão na Comissão de Direitos Humanos para denúncias de violações de direitos humanos dos policiais e dos agentes de segurança pública, que também são vítimas de abuso, que também são vítimas de violência, que também são vítimas de uma série de outras questões que se relacionam a isso, né? E ali, na comissão, eu aprendi algo essencial que eu vejo na sua vida, irmão, que eu aprendi também com você, que não existe polícia forte sem humanidade. Não existe polícia forte, nem cidade justa, sem uma polícia preparada, cautelosa, tecnicamente consistente e humanizada. Não tem cidade forte sem isso. Porque direitos humanos não são contra o policial. Claro que tem muita gente aí que distorce, parece que direitos humanos foi capturado por uma raiz ideológica, e vamos lembrar que nós estamos entre cristãos. Quem legou ao mundo ocidental o conceito de direitos humanos que nós temos hoje é a narrativa da Escritura Sagrada, de que todos os homens nasceram e foram criados à imagem de Deus. Todos os homens são iguais entre si e têm dignidade intrínseca porque foram criados à imagem do Criador. Logo, toda ofensa, opressão, agressão contra este ser humano é uma afronta contra essa criação, é uma afronta direta ao Criador, para não dizer uma blasfêmia. Então, assim, não existe antagonismo entre essas coisas. Agora, o que eu queria falar aqui para fechar, nessa breve saudação aqui que eu tenho, é que eu aprendi também na comissão que quem protege a vida humana também precisa ter a sua vida e a sua dignidade protegida. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Para a gente acabar de vez com essa falsa dicotomia quando a gente fala nesse tema. Quem protege precisa ser protegido. Quem resguarda precisa ser resguardado. E aí, eu vejo hoje, como eu estava dizendo aqui para encaminhar o final da minha fala, tá? Obrigado pelo carinho, mas uma preocupação que eu queria deixar com vocês, e por isso que eu vim de lá da loucura do gabinete da votação do orçamento nesse final de ano, que está uma loucura, acabamos de reeleger o presidente da Câmara, enfim. Eu nem almocei ainda, mas existe uma coisa, uma questão que me preocupa muito e que é muito importante, que é um desafio do nosso tempo. É um desafio do nosso tempo, é um desafio das instituições, das corporações de segurança no país. Que qual é? Um dos maiores desafios hoje da polícia é a saúde mental. É a saúde mental. Os índices crescentes, e isso a gente não fica divulgando, não fica falando para fora, até por uma razão óbvia, né? Mas os índices crescentes de suicídio. Na média da população, a corporação policial tem o dobro do índice de suicídios da população em geral. Por que isso? O que é que está faltando? Por onde passa isso? Bom, eu não sou um especialista e nem vou entrar no tema, que vocês sabem, passa por uma série de coisas. Sobre a valorização da atividade, que se dá sobre o aspecto humano, mas também que se dá sobre o aspecto do soldo, que se dá sobre o aspecto salarial, que se dá sobre o aspecto de condições de trabalho, que se dá sobre vários aspectos. Mas também, já que estamos falando de polícia e igreja, que também se dá sobre o aspecto espiritual. Eu penso que a igreja tem um papel crucial, fundamental,
no momento com o qual a gente vive, e eu acho que estou falando ainda mexido, porque esse mês que passou e o outro, eu acolhi duas famílias de policiais daqui do estado de São Paulo que se suicidaram. E eu vejo isso com muita preocupação. Que tipo de política pública? O que a gente pode fazer? Como é que o poder público pode agir? Como é que o governo do estado? Como é que a Secretaria de Segurança? Como é que a Câmara de Vereadores? Como é que os mandatos dos vereadores? Mas essa não é a nossa discussão, porque a gente está falando de igreja e polícia. E a igreja? A igreja atua de uma forma ali num espaço fundamental, que é o espaço da prevenção. O cuidado com a alma, o cuidado com a família, o cuidado com o ser humano, com o homem, com a mulher por trás da farda. E a igreja faz e pode fazer isso como ninguém. Em tempos de tanta polarização, em tempos de tanta perda de tempo com essas ideologias e esses discursos, essas narrativas tolas que nos distraem, o meu apelo e a minha semente é que nossas igrejas olhem para a nossa polícia, olhem para os batalhões, olhem para as delegacias, olhem para os homens e mulheres que formam esse contingente da segurança pública no Brasil, como gente a ser cuidada, como gente a ser pastoreada, como gente a ser curada. O desafio da saúde mental é também um desafio do acolhimento espiritual. E aí eu deixo a minha palavra aqui então para vocês, porque eu acredito que olhar para quem está de farda é tempo da gente olhar para quem está de farda e dizer com verdade: você não precisa carregar isso sozinho. Você que está na ponta, você que está vivendo risco, você que está sob uma pressão incrível, você não precisa viver sozinho. Isso é o papel da igreja. Isso é o papel dos cristãos que estão nessa cidade. Cuidar da polícia é um ato de justiça. Mas acima de tudo, um ato profundo de fé. Que fique a reflexão, que fiquem as sementes, que fique o bom trabalho, que aliás, Esther, no seu caso, fala ainda mais alto do que qualquer discurso. Sua vida dedicada a isso fala mais alto do que qualquer fala, qualquer discurso, qualquer narrativa que a gente podia ter aqui. Obrigado pelo carinho, parabéns a vocês, parabéns mesa, todos aqueles que vão falar, os preletores, e especialmente, meus respeitos à nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana, agora Polícia Metropolitana, e a todos vocês, a Polícia Civil, enfim, a todos vocês que participam dessa dura tarefa de promover segurança num país tão desigual, tão injusto e tão desafiador. Obrigado, gente. Obrigado.